Meus queridos e minhas queridas, na nossa aulinha de hoje, a gente vai dar continuidade aí ao nosso bate-papo, né? A respeito de trabalho e energia. Só que para a gente dar continuidade ao bate-papo da aula de sábado, né? Foi sábado aí nossa reposição. As aulas já foram atualizadas lá no site, tá, galera? Tanto as minhas quanto as do Guguinha, tá? A gente atualizou ontem, né? Foi ontem, isso mesmo. E aí, galera, o que acontece? Então, é claro que essa aí não é a aula de vocês, né, gente? Então, quem não estava aí sábado, né? Quem não sábado a gente começou a fazer um comentário sobre esse lance aí, né, de trabalho, energia. Foi muito bacana, né? Que a gente apresentou a definição propriamente dita de trabalho. Trabalho de uma força. O que é trabalho? Trabalho é ganho de energia cinética. A gente vai começar a aula de hoje. A aula de hoje tem um tema, né? A gente vai falar um pouco sobre as forças que não são constantes, mas mesmo assim realizam trabalho, né? Vamos falar um pouquinho o que é uma força constante, o que não é. Muita gente acaba interpretando de forma errada, né? Acha que força constante, já entendi, é aquela força que deixa o cara com velocidade constante. Nada a ver. Na verdade, se você pensar assim, você está errando é tudo, tá? Então, eu quero que vocês... Meu celular está dando umas bugadinhas aqui no carregador, mas eu acho que vai dar para fazer de boas. Eu quero que vocês, então, internalizem aí esse conceito de trabalho, né? Deixa eu só carregar meu pincel preto enquanto a gente vai falando. E para a gente ilustrar esse momento, né, o que é trabalho, para a gente poder realmente apresentar o objetivo da aula de hoje, eu quero que você comece junto comigo, já fazendo alguns exemplos. Vamos começar com um simples, e aí a gente vai construindo o nosso revisional em cima de exemplos simples, e claro, depois a gente vai aumentando o grau de dificuldade da nossa ferramenta, tá bom? Então vamos começar. Ó, eu vou fazer a projeção aqui de alguns exemplos para a gente começar, hein? Atenção, meu povo! Atenção! Bom, tá aí a nossa apostila, né? Daqui a pouco eu vou falar desses gráficos. Vamos começar aqui, ó, com coisas bem simples, bem tranquilas. Depois a gente vai progredindo, tá? Bom, vamos começar aqui com esse exercício número 7. Dá uma olhadinha nesse 7. Olha só para a gente ilustrar o nosso objetivo da aula, tá bom? Então, essa é a aula número 2 do tema trabalho e energia. Bom, energia, né, gente? Não pouco energia. Então, vamos começar, ó. Comecemos com esse 7. Um corpo de 2 kg de massa, inicialmente em repouso, é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito, por uma força constante, também horizontal, de 4 newtons. Qual será a energia cinética após percorrer 5 metros? Então, a gente falou na aula passada, né? Encarem isso aqui como um revisional, tá bom? Da aula de sábado. Eu não vi a aula de sábado. Pô, mas foi bem conceitual. Então, a gente apresentou essa definição inicial de trabalho. Eu vou te apresentar aqui de novo, você vai ver que, né, não tem nada de exagerado no conceito de trabalho. Bom, então, o que é trabalho, gente? A grandeza física que a gente chama de trabalho, na verdade, você vai entender como sendo o quê? Trabalho é simplesmente, né, o jeito que a gente tem para dizer ganho de energia cinética. Então, se eu digo que uma força realiza trabalho, então estou dizendo que essa força deixa o corpo cheio de energia cinética. Uma força que realiza trabalho faz um corpo
ganhar energia cinética. Basicamente, é isso que eu quero que você interprete. Peraí, professor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para a gente entender esse negócio de trabalho, eu vou precisar entender quanto de energia cinética alguém está ganhando. Isso. Ó, eu vou ter que tirar da projeção, tá? Por que eu vou ter que tirar da projeção? Para ficar gravado, para quem vai assistir essa aula depois, para ficar gravado a tela maior, né? O quadro maior. Então, eu vou só anotar os dados aqui, ó. Força de 4 newtons, distância percorrida, né? É de 5 metros. O corpo tem uma massa de 2 quilos. E o cara parte do repouso, tá bom? Então, vou sair da projeção, hein? Nada demais, né? Bom, aí voltando. Como eu estava dizendo, povo de Deus, o que acontece? Eu queria que você observasse, então, que nós temos aqui que interpretar que trabalho de uma força é o quanto uma força dá energia cinética para alguém. Aí você deve estar se perguntando, professor, o que é energia cinética? Energia cinética é uma modalidade de energia mecânica. Energia cinética é a energia mecânica que corresponde a todo corpo que tem uma velocidade. Eu costumo dizer para os meninos de novo ano, você não tem que se preocupar em saber o que é a energia mecânica. Você tem que se preocupar em se sair, em tentar descobrir quando alguém tem essa energia mecânica. Tipo, professor, mas o que é energia cinética? Velho, eu estou cagando e andando para isso. Eu não preciso saber o que é a energia cinética. Eu preciso saber quando alguém tem essa tal de energia cinética. Professor, quando que alguém tem energia cinética? Ah, tá. Quando alguém tem velocidade. Basta ter velocidade, aí você tem energia cinética. E o que é trabalho? Quando você faz uma força tirar energia cinética de alguém ou fazer esse alguém ganhar energia cinética via força. Então, respondendo essa questão do bloquinho, seria mais ou menos assim. Imagina, então, que tem um bloquinho que está parado numa superfície horizontal, que nem ele fala aqui para nós nesse contexto. Aí esse bloquinho, que tem uma massa de 2 quilogramas, está super de boas. Professor, ele está inicialmente em repouso? Tá. Ele está, inclusive, sob a ação da força-peso, da força normal. Tá? Então, está tudo bonitinho. Só que aí, de repente, alguém vem e me aplica uma força. Ô, professor, mas essa força constante, eu já vou falar o que é uma força constante, mas essa força que está atuando nesse caboclo vai acabar promovendo o quê? Promovendo um aumento da velocidade. Ué, ele inicialmente em repouso vai ganhar velocidade. Como é que você sabe? Simples, porque força causa aceleração. E a aceleração é o quê? É mudança de velocidade. Se ele vai mudar a velocidade, significa então que ele vai ter uma outra energia cinética. Antes, a velocidade dele era zero, a energia cinética era zero. Então, ele vai ganhar energia cinética. Olha que maravilha, professor. Então, essa força realizou um trabalho. Isso. E o trabalho dessa força, somado com a energia cinética que ele tem no início, tem que dar a nova energia cinética. A energia cinética dele no final. Lembram disso? Quem estava na aula de sábado vai lembrar. Cara, então o trabalho é o quê? É energia cinética. Trabalho é o quanto de energia cinética a força faz o bicho ganhar. Aí eu vou descobrir energia cinética no final do processo. Então a gente até concluiu que o trabalho é a variação de energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. No meio do processo todo que a gente estava fazendo, no frigir dos ovos, né, assim, a gente acabou concluindo uma outra maneira de se calcular o trabalho. Além dessa forma, a gente também concluiu que o trabalho podia ser calculado como força vezes o deslocamento. Se a força fosse inclinada, aí aparecia um cosseno do ângulo aqui, né? Agora, se a força for na mesma direção e no mesmo sentido, a gente deixava aqui só desse jeito, in natura, vamos dizer assim. Além disso tudo, a gente também conversou, né, que naquela ocasião, lá na aula passada, o trabalho de uma força que aponta na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, a gente dizia que é um trabalho positivo, trabalho motor.
O trabalho de uma força que aponta no sentido contrário ao deslocamento, a gente vai dizer, então, que é um trabalho resistente, é um trabalho negativo. E quando eu tenho um deslocamento em uma direção e um sentido, e eu tenho uma força perpendicular, aí o trabalho é nulo, né? Inclusive, mosquitão passando aqui, falar. E aí, inclusive, a gente até citou isso e anotou. Olha, o trabalho de toda a força centrípeta é sempre um trabalho, o quê? Nulo. Força centrípeta é quando a força aponta no sentido perpendicular à da velocidade. Então, eu vou dizer que nós estamos diante de um trabalho nulo. Bom, revisão feita. Aqui o melhor jeito de resolver essa questão tem várias maneiras, né? Eu ofereci várias possibilidades, mas o jeito que eu quero que você calcule aqui nessa questão é o jeito mais fácil. Como a força é na mesma direção e sentido do deslocamento, então, para essa questão, essa é a formulinha. Trabalho é a força 4 newtons vezes o deslocamento 5. Então, olha o ganho de energia cinética que o corpo vai ter com base na aplicação dessa força. Eu estou tentando te dizer que essa força faz esse corpo ganhar 20 joules de energia cinética. Não tem segredo. É extremamente simples. Bom, vamos começar a engrossar o cálculo. Professor, engrossa não, professor. Ô, galera, porque no Enem vai engrossar o tempo inteiro, né? Então não tem jeito. Olha que lindinho. Professor, e essa questão 9, como é que faz? Não sei. Ela é de vestibular bastante conhecido. Mas não é uma questão complicada, não. Ela é bem legal você parar para pensar. Olha essa questão 9, galera. Um objeto de 20 quilos desloca-se em uma trajetória retilínea, trajetória em linha reta, de acordo com a equação horária do espaço. S é igual a 10 mais 3D mais T ao quadrado. Espera aí, professor. Vamos anotar aí. Então, nós estamos fazendo a questãozinha número 9. Isso. Onde, nessa questãozinha número 9, eu tenho uma equação. S é igual a 10 mais 3T mais T ao quadrado. Isso. E agora, professor? Ué, e agora, diante dessa equação, o que nós vamos fazer? Ele vai pedir algumas coisinhas para nós. Letra A. Qual a expressão da velocidade escalar do objeto no instante t? E letra B. Calcule o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o corpo durante o deslocamento de 20 metros. Uau! Bom, separando os dados. Eu tenho a massa do cara de 20 quilogramas. Eu tenho uma força que vai atuar nesse cara durante um deslocamento de 20 metros. Ok? E é isso aí. Ó, vou interromper a transmissão. Ô, professor, me conta aí. Então, nessa letra A, você está querendo a equação da velocidade. Como que a gente vai fazer isso? Ó, galera, aqui não é o tema, né? A letra A não é do nosso tema atual. Tá? Então, não tem nenhuma necessidade da gente perder tanto tempo. Né? Aqui é uma questãozinha, essa questão da FUVEST, discursiva da FUVEST. Olha só que louco, hein? Questão aberta da FUVEST, simples assim, gostosa assim. Ó, então, ele está falando que o espaço de alguém é 10 mais 3t mais t quadrado. Ah, o que tem? Aí ele quer na letra A, olha, a partir dessa função, eu quero que você monte outra. Eu quero que você encontre uma que descreve a velocidade em função do tempo. Pera. Então, isso aqui é aquele padrãozinho que eu já estou acostumado, pessoal. S, S0, V0 vezes T, mais até ao quadrado sobre 2. É mesmo. Olha, eu já estou percebendo que o espaço inicial vale 10. Já estou percebendo que a velocidade inicial do cara é 3. E já estou percebendo que a aceleração sobre 2 é 1. Cuidado. Ah, então tá. Peraí, então eu já sei. O meu objetivo não é montar a formulinha V, V0 mais A vezes T? Esse é o nosso objetivo. Ué, então vamos lá. Mantenha o V e o T como letras e troca. No lugar do V0, bota número. Que número?
o que corresponde à velocidade inicial. 3 mais, e no lugar do A, escreve o número que corresponde à aceleração. Cuidado. Peraí, mas A sobre 2, professor, é igual a 1. Então o meu A vale 2. É verdade. Pronto. Montei a função horária da posição, melhor, da velocidade, que era o que ele estava me pedindo na letra A. Professor, então nós montamos aí o bicho, né, que representa a velocidade do móvel. Exatamente. Ô, professor, mas não é só isso que ele quer, não. Não é não? Tem mais coisa? Tem. Na letra B, ele pediu o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o corpo durante o deslocamento de 20 metros. Olha só que doideira, meu povo. Qual que é, então, na letra B, o trabalho da força? Tipo assim, quanto de energia cinética ele ganha, né? Ele podia ter perguntado qual foi o ganho de energia cinética ou a perda de energia cinética. Eu já ia entender que era trabalho. É o nome, trabalho. Trabalho da força. Ganho de energia cinética. Perda de energia cinética. Professor, quanto que é? Não sei. Eu sei que tem várias maneiras de eu fazer isso. Ou eu posso usar essa informação, que o trabalho é energia cinética final menos a inicial. Ou eu posso fazer trabalho a força deslocamento, né? Tanto faz. Legal? Peraí, professor. Deixa eu ver qual é a melhor solução. Olha, eu tenho a massa. Tenho. Oh, eu também tenho aceleração, gente. Eu descobri que a aceleração é 2. Ah, então tá muito tranquilo. Eu vou fazer trabalho, a força, deslocamento. No enunciado a questão de falar que a força é horizontal e o deslocamento é um deslocamento também horizontal, né? Então tá tudo tranquilo. Força e deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Quer dizer que eu não preciso usar cosseno. Não tem força inclinada. Só uso o cosseno se eu tivesse uma força inclinada. Eu não tenho, então tá de boas. Estou tranquilo. Estou suave. Beleza, professor? Então, qual que é o trabalho mesmo? Não sei. Só sei que força é a resultante. É o produto massa vezes aceleração. É mesmo, ó. Então, massa vezes aceleração. Você já tem a massa. Já. A massa do cara é 20. E a aceleração? Também já tem. 2. E o ΔS? Ah, o ΔS é longo de 20 metros. 20. Olha, professor, acho que eu já entendi que o ganho de energia cinética nesse caso é de 800 joules. Ganho de energia cinética. É o tal do trabalho. Não tem segredo, meu povo. É muito tranquilo. Vamos fazer mais um só para dar engrossadinho no caldo um pouco mais? Vou fazer doisinho aqui, né? Vou considerar um só. Opa, esqueci de projetar. Professor, projeta aí para nós, professor. Ô, Giovanelli, Ui! rapidinho, tipo, quando eu tentei fazer isso aqui agora, Hã? quando eu tentei fazer essa questão aí agora, eu resolvi, tipo, essa equação do espaço substituindo o espaço. Aí Aham. eu achei o tempo, porque, tipo, eu não lembrei que eu já tinha aceleração, mas minha aceleração dava 1 quando eu jogava ela na Torricelli. Sua aceleração dava 1 quando você jogava em Torricelli? Isso. Depois que eu achei o tempo, joguei nessa fórmula da velocidade, que a velocidade dava 7 e eu joguei em Torricelli, deu uma aceleração. Peraí, Márcio, me explica aí o seu primeiro passo. Vamos analisar. Qual foi o seu primeiro passo? Pelo que você falou, eu acho que o erro está no primeiro passo. Qual foi? Eu peguei essa equação do espaço que ele deu pra gente Certo? e substituí o espaço 20. Aí que está o erro. Ele é a variação, né? Exatamente, Ah, amigo. entendi. Então, O beleza. espaço final, no caso, seria 30, né? Isso, é isso mesmo. Eu errei, foi aí. Perfeito, perfeito. Show. Valeu. Mano. Ó, galera, eu vou apagar o canto da esquerda. O canto da esquerda.
eu interromper aqui rapidinho, só para ver se está alinhado. Está alinhado. Então, dá uma olhadinha no que eu vou te contar agora, hein? Você vai falar assim, oh my God. Ó, olha esse 10 que eu estou te apresentando aí. Professor, o que tem esse 10? Galera, ele é muito bacana para você entender algumas coisas. Aliás, o 10 e o 14, para a gente fechar aqui essa primeira parte da aula. Ó, 10. Uma partícula de massa 500 gramas em movimento retilíneo. Opa, a trajetória é reta. Aumenta sua velocidade desde 6 metros por segundo até 10 metros por segundo. Ah, ganhou energia cinética. Em um percurso de 8 metros. A força resultante sobre a partícula tem módulo em newtons. Minha nossa. Professor, mas se é uma partícula, não era para ter massa. Muita gente erra aqui, tá? Partícula é aquilo que não tem dimensão e não massa. Partícula pode ter massa, partícula pode ter carga elétrica. Partícula é uma coisa que você despreza as dimensões, tá bom? Ué, então vamos lá. A massa do parangolé é 500 gramas. Vamos devagar. A velocidade que ele tem no começo é 6. Ele está andando com 6 metros por segundo. Mas alguma coisa acontece que a velocidade dele muda para 10. Ele está em movimento retilíneo, né? Trajetória reta. Aí ele fala que atua, de repente, do nada, uma força resultante ao longo desse processo, que eu não sei quanto que é, mas que acaba fazendo o que com o parangolé? Colocando ele para caminhar durante 8 metros, né? E não 80. Aí ele pergunta, vem cá, qual que é o valor dessa força resultante? Vixe! Ô, galera, eu já não faço ideia. Não tenho nem noção de quanto que é. Ó, vou sair da projeção, hein? Ô, galera, não tenho noção de quanto que é. Mas eu estou aqui pensando comigo mesmo. Ó, pessoal, eu acho que essa situação... Galera, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Isso aqui que eu vou te falar é uma das coisas mais legais que tem. Muita gente, a pior parte da física, né, além de saber interpretar a questão, a pior parte da física é você pegar aquela questão e tentar falar bem assim, e agora? O que eu faço para resolver? Tipo, você entender o que a questão quer é o primeiro desafio. O segundo desafio é você entender que ferramenta você vai usar para aquela questão. Vou te dar um exemplo bem bobo. Imagina que eu estou usando uma questão envolvendo triângulo. Ok? Matemática. Aí você bate o olho e entendeu o que a questão quer. Ele quer a área. Cara, quantas ferramentas você tem para calcular a área? Tem a fórmula tradicional, base das alturas de... Tem as formulinhas lá para triângulo equilátero, especificamente. Tem uma fórmula que tem a ver com a área em função do seno. Tem fórmula que tem área em função do perímetro. Cara, então se você parar para pensar, a gente tem várias ferramentas para resolver a mesma questão. É o que acontece com a física. Para essa questão é um clássico exemplo. Eu tenho certeza que quem bateu o olho nessa questão e agora, primeira coisa que vem na cabeça foi cinemática. Primeira coisa que vem na cabeça, já sei, ó. O que eu vou fazer? Para descobrir a força, eu já tenho a massa, falta a aceleração. Então eu vou fazer o quê? Vou descobrir a aceleração. Como? Ó, torre Chery. E aí vem a minha dica para você, principalmente se você vai fazer questão aberta. Se você vai fazer questão aberta, cara, questão aberta é questão discursiva, né? Se você vai fazer questão aberta, questão discursiva, lembra disso. O jeito que você faz te dá uma moralzinha como corretor. Que é o que acontece na redação. Pô, você pode falar a mesma linguagem que eu. Mas, cara, se o seu argumento for melhor, mais bem elaborado que o meu, com certeza você vai ganhar mais pontos. Simples. E é o que acontece aqui. Você tem duas ferramentas na mão.
Torricelli. Torricelli, nó, V quadrado, V0 quadrado. Torricelli é cinemática. Vou falar uma merda aqui. Cinemática é a área menos nobre da física. E na outra mão, você tem na mão Torricelli. Na outra mão você tem trabalho e energia. A física inteira fala de energia. Então, use energia. Professor, mas quando é que eu sei que vai dar certo para usar trabalho e energia? Toda vez que dá certo por Torricelli, vai dar certo por trabalho e energia. Então, repito, onde você vai usar Torricelli, você vai usar trabalho e energia. Não tem jeito. Você vai ver ao longo de todo o processo que as fórmulas meio que se casam o tempo inteiro. Então, repetindo, onde você pode usar Torricelli, você também pode usar trabalho e energia. E vai ficar mais elegante a sua resolução. Inclusive em situações de física elétrica, isso que eu estou falando vale e é muito bem-vindo, tá? Então deixa eu ver aqui, professor. Deixa eu ver aqui, professor. Você está me atrapalhando no meu raciocínio, professor. Então o que eu vou fazer? Vou fazer elegante. Olha, eu sei que trabalho é a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que trabalho é força vezes o deslocamento. Então, sabe o que seria bom a gente fazer? O que, professor? Aplicar essa relação. Força vezes deslocamento é igual a massa sobre 2 velocidade. Vou até botar esse aqui sobre 2 em evidência. Força vezes o deslocamento é m sobre 2 v quadrado menos v0 quadrado. Que, inclusive, foi assim que nós demonstramos a partir de Torricelli. Cara, você vai perceber que é a demonstração se apresentando para nós. Peraí, professor, então qual que é a força? É o que a gente está querendo. E o deslocamento? 8. E a massa do cara? A massa do cara é 500 gramas. Olha, que isso, pessoal. Não posso cair na armadilha, não. Isso aqui é 0,5, hein? 0,5 sobre 2. E aí nós vamos fazer v quadrado, 10 ao quadrado, menos v0 ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Simples assim. Oxe, professor, que lindo, hein? Então a força resultante é, devagar, força resultante vezes 8, 0,25, vezes 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36, 100 menos 36, 64. Olha, professor, força resultante, então, devagar, 64 vezes 0,25 é um quarto. Tudo isso, dividido por 8. Olha que legal. Olha, professor, não é por nada não, hein? Mas eu estou desconfiado que dá para a gente simplificar bem aqui, 64 por 8 dá 8. 8 por 4 deu 2. Então, a minha força resultante é tipo assim, uns 2 newtons. Olha que legal. Só mais um exemplo para a gente seguir com a teoria. Pessoal, não é nem assim fácil, né? Galera, a gente só está no começo. Dá uma olhada nessa 14. Olha que linda essa questão. Um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros, que pende do teto, está pendurado no teto, está preso no teto, conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila, formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera, entre a posição mais baixa e a posição mais alta em joules, vale... Meu Deus, professor. Como que eu vou fazer essa questão, professor? Galera. Eu tenho uma certa dificuldade aí nesse tipo de questão, hein, meu povo?
Como que eu vou fazer isso? Não sei. Mas sabe o que eu estou aqui pensando? Ó, a Marcela falou eu, né, naquele dever do Torricelli, né, Marcelo? Todos nós, Marcelo, a gente é tendencioso a querer fazer com o Torricelli. Olha, sabe o que eu estou pensando nessa questão? Olha só o que eu vou fazer. Peraí. Deixa eu entender aqui. Essa aí é a questão 14. Deixa eu ver se eu entendi, hein, pessoal. Ó, tem um fio, ó, e tem um parangolé. Esse parangolé forma um ângulo de 60 graus e eu vou desenhar as forças que atuam nessa bolinha. Ó, tem a força peso e a força de tração. Ok. Ó, aí esse cara descreve uma trajetória, tipo essa aqui. É uma trajetória curvilínea. E é mesmo, ó, até a figura ali, curvilínea. Olha que doido. E aí o que a gente vai fazer? A gente só precisa observar que essa questão é uma senhora armadilha. Por que essa questão é uma senhora armadilha? Ó, vou sair da projeção. Essa questão é uma senhora armadilha cheia de maldade. Por quê? Porque eu lembro das aulas de cinemática vetorial que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Esse é o vetor velocidade. E que o vetor velocidade, nesse contexto, ele é um vetor que está mudando a direção o tempo inteiro. Se ele está mudando a direção, tem uma aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem força resultante centrípeta. Quem é a resultante centrípeta? Aquela aqui. É a própria tração. Ah, então a tração é uma resultante centrípeta. É. Que, por definição, a resultante centrípeta forma 90 com a velocidade. Isso. E forças que formam 90 com a velocidade não alteram a energia cinética dela. Ou seja, como a tração, nesse caso, é uma resultante centrípeta não altera a energia cinética, resultante centrípeta, então, não realiza trabalho. Traduzindo, como a resultante centrípeta é a própria tração, portanto, o trabalho dessa força de tração é zero. Por quê? Porque ela é centrípeta, cara. Simplesmente por conta disso. Professor, e tinha uma alternativa dessa? Tinha. A pessoa estava aqui perdendo maior tempão decompondo o vetor. Ei, galera, para pegar os trouxas. Olha aí, ó. Ó, zero é a nossa resposta. Caramba, professor. Isso aí então é para pegar os trouxas. É tudo para pegar os trouxas. Ó, vou falar algo para a gente resolver essa questão 15, hein? Professor, eu caí. Será que eu sou trouxa? Para com isso. Ser trouxa apenas uma vez na vida. Você já foi hoje? Não. Então, está sendo pela primeira vez. E nunca mais será trouxa hoje. Ó, menino, filosofia de vida, amiga agora. Não. Ó, agora vamos, hein? Vamos à parte de teoria, senhoras e senhores, da nossa aula de hoje. Ô, galera, então, eu não contei uma coisa para vocês. Tudo isso que a gente está falando para calcular o trabalho através da variação da energia cinética, trabalho da força F de deslocamento, isso aqui a gente usa o tempo inteiro, ok? Só que, cara, isso aqui até que não tem restrição para você usar. Isso aqui é válido sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, esse negócio de trabalho, força vezes deslocamento, não é sempre que você pode usar, não. Não, professor, não. Quem te disse que não, professor? Ô, galera, então, vou te dizer por que não. Essa formulinha do trabalho, força vezes deslocamento, então é trabalho, massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Gente, isso aqui só vale quando a aceleração de alguém é constante. A aceleração constante, basicamente,
Isso aqui só é válido para quando alguém está em MUV, movimento uniformemente variado. Ou seja, para quando o cara varia a velocidade de forma igual em intervalo de tempo igual. Então, essa formulinha, você só pode usar se a aceleração for constante. Quando a aceleração é constante, a gente vai dizer, então, que o sistema está sob a ação de uma força constante. O que é força constante? Força constante é quando eu tenho aceleração constante. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, ó, o tema que eu quero abordar aqui agora se chama trabalho de forças variáveis. Como é que você vai calcular o trabalho de uma força variável? Primeiro você tem que saber o que é uma força variável. Bom, ó galera, uma força é dita constante quando não varia ao longo de sua aplicação. Forças constantes provocam acelerações constantes. É mesmo, né, professor? Igual você falou, já que força resultante é massa vezes aceleração, o comportamento da força resultante tem tudo a ver com o comportamento da aceleração. Se essa força é dita constante, é porque a aceleração é constante. É verdade. Tá, mas e daí? E daí que a gente conhece um monte de forças constantes. Vou te dar um exemplo aqui de uma, hein? Um exemplo de uma força constante e um exemplo de uma força que não é constante. Falem para mim, professor, um exemplo de uma força constante. Claro. Força, peso. Imaginem que eu tenho uma força do tipo peso atuando em uma bolinha. Eu vou desenhar essa bolinha caindo em 3 instantes. Primeiro instante, quando ela está com uma velocidade, tipo assim, de velocidade zero, né? Está a partir do repouso. Segundo instante, ó, essa bolinha agora está caindo com uma velocidade. Quanto que é? Rapaz, deu 2 metros por segundo. E terceiro instante, quando ela já está quase chegando no solo. Certo. E olha aí, professor. Ela está com uma velocidade que é bem maior, não é? Tá. A velocidade dela agora é 6 metros por segundo. Ok. Ô, professor, essa força que está atuando na bolinha na queda, a força peso, o que tem ela? Ela é calculável como mesmo? Peso é massa vezes gravidade. A massa do corpo não muda. A gravidade depende do ambiente, que também não está mudando, é o mesmo lugar. Olha, cara, não é por nada não, mas eu estou desconfiado que essa força peso é sempre o mesmo tanto. Tipo assim, 50 newtons, 50 newtons, 50 newtons. Então essa força peso é sempre o mesmo tanto. Sempre. 50 newtons na minha fala de exemplo. Sabe o que significa? O quê? Que a força que está atuando ali agora é uma força constante. Ela não varia. Tem sempre o mesmo valor. Mas a velocidade está mudando. Tá, mas eu não estou falando de velocidade constante. Eu estou falando de força constante. O que gera uma aceleração constante, que no caso é a própria gravidade, que tem aceleração constante. Mas não significa que a velocidade é constante. Tira da cabeça isso.
Força constante não tem nada a ver com velocidade constante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo isso. Tá, professor. Então, força constante não significa velocidade constante. Não significa. Tá. Força constante significa que o cara pode variar a velocidade. Pode. E varia com aceleração constante. Perfeito. Ah, então força constante realiza trabalho. Sim. Realizar trabalho significa que a força faz com que o cara ganhe energia cinética ou com que ele perca. Tá. Então, nesse caso, o peso está contribuindo para o cara ganhar energia cinética? Sim. Perfeito. Aqui a força-peso contribui para o cara ganhar energia cinética. Legal. Gostei, professor. Eu imaginei que você ia gostar. Agora, a parte mais legal é essa. Qual é a parte mais legal? Cara, se eu quiser calcular o trabalho da força-peso, é só eu pensar na própria força-peso e no deslocamento. Aí eu acho o trabalho. Perfeito. Mas e se fosse uma força variável? Tipo quem? Ué, tipo, no mesmo exemplo, a resistência do ar. O que tem a resistência do ar? Durante certo trajeto, durante certo intervalo de tempo, a resistência do ar é constante. Ok. Mas não é nesse momento que eu estou interessado em fazer a análise. É no momento, por exemplo, ó, quando o sistema está com velocidade igual a zero. Certo. Quando, de repente, ele já está com outra velocidade. Tipo quanto, professor? Tipo 1 metro por segundo. Ah, qual que é a força de resistência do ar quando a velocidade é zero? Ué, a força de resistência do ar é zero. Lembra que a gente falou? Só tem resistência do ar quando o sistema tem velocidade? Se não tem velocidade, não tem resistência do ar. O professor, quando a velocidade é 1? Ah, aí eu já sei que atua um catiscozinho de resistência do ar. Valendo quanto? Sei lá, 1 Newton. Não sei. Mas já começa a atuar. Nossa! O professor é mesmo, né? A gente até falou que a força de resistência do ar aumenta de acordo com o valor da velocidade. Se, durante certo intervalo de tempo, a velocidade está aumentando, então a força de resistência do ar também está aumentando. E aí a força de resistência do ar não é constante. Para ser constante, ela tem que ter sempre o mesmo valor. Repara que aquela é 0, aquela já vale 1, mais para baixo ela vale 5, mais para baixo ela vai valer 12. Então ela está mudando o valor dela. E isso, é claro, afeta a aceleração do sistema. Não é à toa que, durante o processo de resistência do ar, ele não cai sempre com a mesma aceleração da gravidade, né? Lembra do exemplo do paraquedista que a gente falou. Poxa, professor, é mesmo, então a resistência do ar não gera aceleração constante. Não. Então, a resistência do ar é um ótimo exemplo de uma força que não é constante. Exatamente. O problema é que a gente tem que saber calcular o trabalho de forças que não são constantes. E aí a gente tem um recurso. O recurso é a questão tem que te dar alguma maneira de calcular o trabalho dessa força que não é constante. Forma número 1. Ué, o trabalho, né, para calcular o trabalho de uma força que é variável, você tem duas maneiras. A maneira número 1 é essa. Trabalho é a variação de energia cinética. Teorema do trabalho. E a segunda maneira é, cara, ele tem que te dar um gráfico da força em função do deslocamento. Ele chama às vezes de D ou de delta S, tanto faz, tá? Então ele vai ter que te dar um gráfico da força em função do deslocamento.
E aí ele está falando, olha, a força está aumentando, 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 aumentando em função do deslocamento. Ou está diminuindo, diminuindo. Ou ela varia, vai para cima, desce, sobe para o lado, vai para a esquerda. Ele vai te dar uma forma gráfica. E aí como é que você ataca isso? Usando princípios que nós descrevemos nas aulas de introdução à física. Toda vez que a grandeza do eixo Y vezes a grandeza do eixo X dá alguém, esse alguém é sempre calculado através da área. Então, peraí, você está querendo me dizer que eu vou ter que calcular essa área abaixo do gráfico? Isso. Porque se você calcular a área abaixo do gráfico, você vai acabar descobrindo o valor numérico do trabalho. Ah, então é sempre assim? Sempre desse jeito. Pediu o trabalho de uma força que é variável, você vai ter que calcular esse trabalho a partir da área. O professor, então, é sempre. Sempre. Forever. Deixa eu ver um exemplo, então, professor. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Ó, olha que exemplo bobo. Espera aí, rapidão. Só localizando aqui. Uai. Achei que eu tinha escrito bonitinho aqui, mas eu tirei. Ah, não, tá certo, tá certo. Estava olhando o lugar errado, foi mal. É porque deixa eu mostrar para vocês. Aí, né, você fala bem assim, aquele momento de exibição, né? Aí você fala bem assim, nossa, vou me exibir agora, vou me exibir agora. Aí você fala bem assim, nossa, professor, eu tô ficando mal chateado, porque na primeira apostila nós tínhamos 70 ou 80 exercícios de introdução à física. Totalizando de cinemática deu 230. Totalizando de leis de Newton, acho que deu 140. Estou ficando sem exercício para fazer, professor. Gente, não se preocupa com isso, tá? Não quero que você se preocupe com isso. Se você está falando assim, estou ficando sem exercício para fazer. Ô, galera, não se preocupa com essas coisas, não. Tudo bem? Porque, cara, eu amo vocês demais. Demais mesmo. Então, se você está chateado, aí por isso que eu falei que eu estava olhando no material errado. Se você está chateado porque acha que tem pouco exercício para fazer, não se preocupa, que olha o que eu estou preparando para a gente em janeiro. Ó, que legal! Um módulo só de revisão. Olha aí, com questões diferentes das que estão na apostila. Ó, e são questões bem diferentes, literalmente diferentes. São questões que você não vai achar por aí tão fácil, não, tá? Algumas são de vestibulares desse ano, ó. Essa 15 é desse ano. Ó, materialzinho está saindo do forno. Algumas questões você vai encontrar aí só se você estiver pegando as Olimpíadas Peruanas de Física. Vocês estão pegando as Olimpíadas Peruanas de Física para estudar? Pois é. Vocês estão pegando as Olimpíadas, as Olimpíadas Internacionais de Física, Olimpíadas Indianas. Pois é, galera. Tem prova também de transferência de curso da FUVEST. Tá? Tipo, você está fazendo curso de engenharia elétrica e quer trocar para engenharia mecânica. Lá dentro tem uma prova de transferência de curso. Então, eu peguei as questões dessas de lá também. O professor, mas é nível superior. Não é. Tá? Algumas não são. Algumas é para você resolver com ferramentas a nível de ensino médio. Então, não se preocupem, tá, galera? Tem mais questão disponível aí para nós. Ufa, professor, ainda bem, está ficando preocupado. Já acabei de fazer todas as questões anteriores mesmo. Eu sei como é que é, galera.
Eu imagino. Tá? Não se preocupa, não. Bom, deixa eu voltar aqui. Ó, então, a gente já vai fazer esse 15 aqui, que ele é muito bom, tá? Mas primeiro eu só quero ilustrar essa bobeirinha aí, ó. Ó, olha esse número 13. Gente, claro que os primeiros exercícios são muito simples. É justamente para você internalizar a teoria. Depois é que o trem vai ficando bom. Daqui a pouco, né, a gente vai começar a falar de transformação de energia, né? Daqui a pouco pode falar, na aula de sexta. Ah, eu preciso, galera, depois conversar com vocês sobre a aula de sexta. Sexta-feira está ficando muito complicado para mim, tá? Depois a gente troca uma ideia no WhatsApp. Enfim. Aí, galera, olha só que existe moleza esse número 13. Ó, isso é de vestibular, tá? Não fui eu que inventei, não. Uma força F paralela à trajetória do seu ponto de aplicação varia com o deslocamento de acordo com a figura seguinte. Qual o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 1 a 5 metros? Ah, que fácil! Vocês sentiram o toquezinho de armadilha, né? Ah, mas que fácil, professor. Ele dá a força, dá para nós aí o deslocamento. Olha o gráfico. Olha o gráfico, professor. Olha o gráfico. Aí ele fala que nós temos aí, ó, 10 newtons de força, 10 newtons de deslocamento, e aí ele pede o trabalho. Vou sair da projeção, hein? Poxa, mas que moleza, professor. Faça o mais difícil. Faço. Mas eu queria que você prestasse atenção no que ele quer. O que ele quer? Ele quer o trabalho. Ah, faço. O trabalho que ele quer é o trabalho e perceber a maldade. Você percebeu a maldade? Ele está dando um gráfico de deslocamento de 10 até 10. Né? Força variando de 0 para 10 e o deslocamento de 10 metros. Até aí tudo bem. Só que ele te pede o enunciado da questão. Qual é o trabalho para fazer um deslocamento até 5 metros? Canalha! Professor, já sei. Ah, é o trabalho até 5 metros? É. Pô, que massa! É só você pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Não pode, porque a força está variável. Ah, então é só você calcular a área. Calcula a área desse triângulo aqui, ó. Ó, e depois divide por 2, porque a base é só a metade. Não é uma boa estratégia também, não. Não, não. Porque, galera, eu vou ter que calcular a área até 5. E a área até 5 não é a metade da área até 10, né, gente? Ué, né, não? Não. Por que não? Porque a área não depende só da base, depende também da altura. E esse é o problema. Bom, mas então eu vou ter que encontrar a área de um triângulo. Por que a área? Porque trabalha numericamente igual à área. Ah, tá. Mas desse triângulo, isso. Mas qual que é a altura dele? Ué, se 10 está para 10, então 5 também tem que estar para 5. Então, é uma área de um triângulo de base 5 e altura 5. Bom, beleza, hein, professor? Não é por nada não, mas para calcular essa área, eu vou trabalhar com base vezes a altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Ah, então tá fácil, né? Então, esse trabalho que é numericamente igual à área, só pode ser 5 vezes 5 dividido por 2. 25 dividido por 2 vai dar, então, um trabalho que corresponde a 12,5 joules. Beleza? Entenderam a maldade do exercício? Apesar dele ser simples, mas você visualizou ali a maldade dele? Hã? Ô, Giovanelli, Ui. mas a base que ele pediu para calcular não é de 1 a 5, não? É, de 1 a 5, bem observado, mano. Agora que eu vou voltar no enunciado da questão, eu vi lá. Ele quer de 1 a 5. Mais maldoso ainda. Ó, voltando ali, bem lembrado, Márcio. Ó, apagar aqui, tá, galera? Foi mal.
Olha só, então, professor, é mais louco do que a gente imaginava. Mais louco do que a gente imaginava. Ó, a área que ele quer, na verdade, é de um deslocamento que vai de 1 a 5, tá? Então, é essa área aqui que nós vamos calcular. Valeu aí, amigo Márcio? Ó, a área que nós vamos calcular, então, é aquele bicho. É, professor, mas olha só. Então, nós vamos ter que calcular a área de um trapézio. Isso. A área que nós vamos calcular tem que ser de um trapézio. Calcula essa área de trapézio, então, para mim, professor. Olha, mas eu só sei calcular a área de trapézio se eu tiver a base maior, a base menor e a altura. Ô, cara, é mesmo, hein? Bom, bases são os entes paralelos. Ó, esses dois segmentos que são paralelos. O pitititim e o pitititão. Então tá. Vamos calcular essa área? Vamos. A área, então, vai ser quem? Base maior, 5, mais base menor, 1, vezes a altura, que vai de 5, né? De 1 até 5, 4, dividido por 2. Dá para dar uma simplificada no 2 de baixo com o 4 de cima, hein, pessoal? Verdade? Já simplifiquei. Olha, agora fica 5 mais 1, 6, vezes 2. Agora sim, 12 joules de trabalho. Uhul! Professor, mas é muito fácil. Você viu aí, né? Que tem trouxa que cai na armadilha, hein? Professor, não se chama de trouxa. Não, gente, isso aí é a coisa mais comum que tem. Os trouxas caem na armadilha. Professor, eu caí na armadilha. Não vou falar nada, então. Vou ficar quieto. Trouxa é só uma vez, hein, gente? 2 vezes no mesmo dia não rola. Cuidado. Professor, só estava abastecendo aqui meu pincelzinho, galera. Professor, então, eu acho que agora eu estou entendendo umas coisas aí. Né? O quê? Que a gente vai ter que calcular o trabalho de forças variáveis através de gráfico. Isso. Cara, mas sabe o que eu lembrei? O que você lembrou? Da principal força variável que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Qual? Força-peso? Não, força-peso a gente mostrou que ela é constante. Tem uma força variável que a gente encontra no nosso dia a dia que ela é extremamente importante. Alguém pode me dizer quem? Aliás, fale para mim, quais forças você localiza que são forças variáveis? Vamos ver, um de cada vez, hein? Senão não consigo ouvir todo mundo, não. Que forças são variáveis? Olha, vou começar, hein? Força de tração, força normal, dependendo, né, da situação, da posição do plano. Força de empuxo, por mais que a gente ainda não falou, mas você já tem uma noção de empuxo em algum lugar da sua vida. Resistência do ar, atrito e agora aquela que é a mais importante para nós. A força. Boa. Isso aí. Ela mesma. A força elástica. É mesmo, hein, professor? Como é que eu ia fazer para calcular? O cálculo do trabalho da força elástica. Mas a força elástica é variável? Sim. Como é que você sabe? Ué, aqui está uma mola. Mesma mola. Tá? Se é a mesma mola, ela tem a mesma
constante elástica. Então, a mesma mola, em todos os desenhos que eu fizer, em todas as representações que eu fizer, a gente, então, tem a mesma constante elástica. E aí, professor? E aí que eu decidi deformar essa mola. Espremi essa mola. Você espremeu? Espremi. E a mola teve uma deformação de 12 centímetros. A mola tinha 18 centímetros. E aí? E aí que essa mola agora foi para 12. Então, teve uma deformação. De acordo com a lei de Hooke, a força elástica depende da constante e da deformação. Agora, olha só que legal. Se eu, de repente, espremer mais essa mola, porque eu sou desses, se eu espremer essa mola, para, sei lá, antes era 18, virou 12, e agora espreme mais. Agora está em 8. Minha nossa. Olha só, professor, você deformou bem mais, né? Deformei. Opa, galera, o professor hoje está bom, hein? Esse ΔX aqui, né, é a deformação, que nesse exemplo é 6, tá? E no próximo caso, qual vai ser a força elástica? É a mesma mola, é o mesmo K, vezes uma nova deformação. A nova deformação era quanto? Era 18 o tamanho original e espremi foi para 8. Então, agora a deformação dela é de 10 centímetros. Você está entendendo que a força variou? Era uma força, agora é outra. Diferente do peso, né? Lembra lá do exemplo do peso? O peso é uma força constante. O bicho está com velocidade 0. O peso é o mesmo. O bicho está com velocidade 100. O peso é o mesmo. O bicho caiu no chão. A velocidade do cara pode ter mudado, mas o peso permanece o mesmo. E aqui? Aqui não. Aqui a minha força elástica está variando de acordo com a deformação. É uma deformação, é uma força elástica. Por isso que a força elástica ela é variável. Nossa, e aí, professor, como é que eu ia fazer para calcular o trabalho da força elástica? Tipo assim, já que tem força elástica, então o sistema pode, por ação da força elástica, ganhar energia cinética. É verdade, né? Então, tipo assim, o bloquinho está solto, só estou espremendo, estou puxando, Puxei mais. Soltei. Essa força elástica, então, pode fazer com que o bloquinho ganhe velocidade. Força elástica, então, pode fazer com que o bloquinho tenha mudança na energia cinética. Força elástica, então, pode fazer um sistema realizar trabalho. Verdade, a força elástica pode fazer alguém realizar trabalho, professor. Não tinha nem pensado nisso. Pois é. Mas a força elástica é variável. Então, como é que eu ia fazer para calcular o trabalho da força elástica? Essa é uma boa pergunta. Como é que eu vou fazer para calcular o trabalho da força elástica? Olha, gente, o trabalho da força elástica, como ela é variável, você vai ter que calcular através de um gráfico. Vixe, então eu vou ter que montar um gráfico da força em função do deslocamento do bloco? Isso. Só que observa que o deslocamento do bloco corresponde ao próprio valor de deformação da mola. Então, aquilo ali também pode ser chamado de ΔX. O quanto a mola está sofrendo em termos de deformação. Gente, como é que ficaria, então, o gráfico da força em função do ΔX? Olha, a lei de Hooke fala que força elástica é K vezes ΔX. Tá. Sabendo que para uma mesma mola, esse K faz o papel de coeficiente angular, ele é constante para uma mesma mola. E que as minhas variáveis são Y, é o F, e X é a deformação. Como que ficaria o gráfico desse bicho força elástica? Boa, galera, isso mesmo. Aê, meu massa. Ficaria uma reta. A gente, inclusive, falou disso nas aulas de teoria, cara. Então a representação gráfica disso é uma reta. A constante K é sempre um número positivo.
Então, significa que eu tenho sempre um coeficiente angular que representa uma retinha crescente. É sempre assim, cara. É sempre desse jeito. Ô, professor, então, independente da mola, eu sempre vou ter um gráfico da força em função da deformação numa reta crescente? Sempre. Por quê? Porque respeita as funções lá do cubinho. Ah, é. Agora, deixa eu ver se eu entendi, professor. Para eu calcular, então, o trabalho do gráfico força-deslocamento, eu tenho que calcular a área. Isso. Calcula essa área aqui, então, irmãos. Ó. Mas aí eu vou calcular a área de um triângulo. Exatamente. E a área do triângulo é quem mesmo que eu já esqueci? Ué, é a força, nesse caso, força elástica, e a deformação, faz papel de base e altura, tudo isso dividido por 2. Então, a área nesse contexto seria quem? Base vezes altura sobre 2. Ué, mas então essa área vai ser base. Quem é a base? Δx. Vezes a altura. Quem é a altura? Força elástica. Dividido por 2. Mas força elástica não é K vezes Δx? Então, no lugar desse FE, eu vou escrever K vezes Δx, só para ver que o bicho vai dar. Então, nós vamos ter, então, o trabalho da força elástica calculado como Δx vezes força elástica, que é isso, ó. K Δx, tudo sobre 2. Ô, professor, não é por nada não, mas eu acho que isso aqui pode ser escrito como K Δx ao quadrado sobre 2. É assim que se calcula o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, então, é K Δx quadrado sobre 2. Uau, professor! Estou achando isso muito legal, hein? Legal mesmo é o que a gente vai mostrar aqui agora. Agora sim é que você vai ver uma coisa legal. Mais coisas legais, pessoal, no meu dia a dia. Não, um monte de coisa legal. Dá uma olhadinha nesse TV 43, por favor. Ah, não, desculpa. 43 não, porque isso aí vai falar de transformação de energia, né? Essa bateria de exercícios que eu coloquei é só sobre transformação de energia. Vou segurar ela um pouquinho, tá? Me perdoe. Não é o nosso momento de falar de transformação de energia. Eu quero só que você dê uma olhadinha. Não, botei tudo em transformação de energia. Foi mal. Os que tem aí são muito simples. Trabalho da força elástica, para você calcular a partir simplesmente da análise numérica, né? Não tem grandes segredos, não. Ou você analisa um gráfico, ou você analisa as coisas do tipo, tá bom? Mas não é o nosso objetivo. Bom, para a gente fechar o nosso momento de aula, galera, eu só quero finalizar aqui com uma informação muito importante que vai mudar a nossa vida, tá? Ó, qual que é a informação importante que vai mudar a nossa vida para as próximas aulas? Pessoal, eu queria que vocês reparassem que nós precisamos de mais 2 aulas para acabar o conteúdo desse módulo, tá bom? Então, na próxima aula e mais uma, a teoria fecha. A gente vai fazer 3 aulas a mais. Né? Próxima aula, mais uma para fechar a teoria e aquela última de revisão final. Então, lembra que eu falei que os módulos iam passar voando? Pois é. O pior já passou, que é cinemática, na minha opinião. Cinemática é coisa de Newton, mas cinemática é pior em tudo. Agora é ladeira abaixo. Tá? Então, cuidado, por favor. Cuidado. Olha, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Ó, aí a gente está falando desse negócio aí de trabalho e tudo mais, né? Uhum. Agora, cara, existem algumas coisas que você precisa saber agora, você precisa abrir o olho agora. Tá? E a primeira coisa que eu preciso que você abra o olho é para falar de trabalho de forças que são chamadas de conservativas. Forças o quê? Forças conservativas. Eu vou te falar o que são forças conservativas
ao longo das nossas explicações de aula. Mas eu já quero que você comece a sentir o cheiro do que é uma força conservativa. Tá bom? Forças conservativas são aquelas frutos de um campo. Claro que não é só isso, tá? Vou até botar aqui um asterisco. Eu vou revelando a verdade aos poucos. Mas toda vez que uma força for filhote de um campo, eu vou dizer que ela é conservativa. Repito, não é isso a definição de força conservativa. Eu vou melhorando a minha fala à medida que eu for apresentando o processo, tá? Então, forças conservativas são aquelas que são frutos de campo. Eu poderia ter escrito um bem melhor, na verdade, eu acho até melhor reescrever. Toda força vinda de um campo é conservativa, entre aspas também. Ó, vou melhorar, hein? Toda força vinda de um campo é conservativa. Vou botar um asterisco, tá? Eu vou te explicar, como eu disse, o que é conservativa à medida do processo das nossas aulas. Mas nesse momento eu quero que você entenda a importância disso. A importância disso é o seguinte: eu vou pegar os dois principais exemplos de campos que a gente tem por aí. Existem três campos, né? Campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico. Mas pensa comigo em campo elétrico. Pensa comigo em campo gravitacional. Nós estamos deixando o campo magnético de lado. Então, vou até riscar. Eu vou te explicar por que campo magnético não entra na história brevemente. Mas eu quero que vocês já de cara entendam comigo que campo elétrico e campo gravitacional vão ser classificados como campos que geram forças conservativas. Força conservativa do campo elétrico. Força elétrica. Campo gravitacional gera força-peso, força gravitacional. Tá, então peraí, professor. O que tem essas duas forças? Toda vez que a gente fala de campo elétrico e de força elétrica e de força-peso, os trabalhos realizados por essas duas forças independem da trajetória descrita. Como assim? Vou te mostrar um exemplo. Ó. Então, o trabalho de forças de campo não depende da trajetória. Vou te mostrar isso aqui. Ó. Eu estou tentando te dizer o seguinte: imagina comigo a força peso. Vou imaginar então, professor. Imagina comigo então a força peso. Estou imaginando, professor. Por exemplo, ó. Imagina que tem um plano inclinado. A inclinação do ângulo é alfa, hein? E aqui tem um bloquinho. O que tem, professor? Esse bloquinho está sob a ação da força peso. E aí a gente decompõe em PY e PX. Professor, mas esse bloquinho, se tiver no plano sem atrito, vai escorregar. Por culpa de quem? Do PX. Então o PX vai tirar ele do repouso e fazer ele ganhar velocidade? Vai. Então o PX realiza um trabalho. Isso.
PX realiza trabalho. E dá para calcular esse trabalho? Claro que dá. Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho de PX é o valor da força vezes o deslocamento. Ué, mas o trabalho de P de X é... PX a gente aprendeu a calcular nas aulas de lei de Newton. PX é peso vezes o seno da rampa. E esse ΔS, professor? Ah, esse ΔS. ΔS seria, ó, esse percurso feito pelo corpo bem aqui, ó. Isso seria o ΔS. O quanto que ele caminhou, o quanto que ele se deslocou. Oi, Ana Clara. Essa parte aqui do PX? Por que o PX? Ó, você se ligou que nesse bloquinho, né? Vou devagar, hein? Você se ligou, Ana Clara, que nesse bloquinho, né? Deixa eu voltar. Atua para nós, ó, a força peso. Vou voltar aqui. Ó, você se ligou, Ana Clara, que nesse bloquinho, as forças que atuam nele são força-peso, força normal. Vamos fingir que não tem atrito. Tá? Força-peso e força normal. Certo? E aí, aquele peso, a gente vai trabalhar com ele? Sempre que eu tenho um plano inclinado, o que a gente faz? A gente sempre decompõe o peso. Né? Por quê? Porque o peso está inclinado em relação à rampa. Então, nós vamos decompor. Aí a gente fez a decomposição em o PX e o PY. O objetivo da decomposição é para tirar o vetor peso da jogada, né? Tipo assim, eu não vou pensar mais no vetor peso. Não, sem crise, mano, de boas. Agora, olha só, vamos continuar nosso raciocínio. PY ou Fn provocam variação de energia cinética dele? Não. Perfeito. Por que não, professor? Ué, porque o deslocamento dele, ó, está paralelo à rampa. E PY e Fn são perpendiculares ao deslocamento. Então, o trabalho de PY e o trabalho de Fn é nulo. Se tem alguém que realiza trabalho nessa história, é o Px. Por isso que o Px é a única força que realiza trabalho. Então, só Px. Então, eu posso calcular o trabalho da força Px. Como? Ué, pega a força e multiplica pelo deslocamento. Então, o trabalho da força Px seria a própria força Px vezes o deslocamento. Vai lembrar que o deslocamento seria o tanto que o bloco ia andar na rampa. Ó. Isso aqui que seria o meu deslocamento. Tá. Então, professor, o trabalho da força Px seria Px. Px é peso vezes o seno da rampa. E esse ΔS? Velho, não sei quem é esse ΔS. Mas eu estou aqui pensando uma coisa, ó. Se eu parar para pensar na altura que o bloquinho está caindo, eu poderia estar escrevendo seno do ângulo alfa como sendo H olha o que eu poderia estar fazendo, hein? Eu poderia estar escrevendo, olha para o triângulo feito pela altura e pelo ΔS. Eu poderia estar escrevendo o quê? Seno do ângulo alfa cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, cara, onde eu tiver ΔS vezes o seno do ângulo alfa, eu posso chamar esse troço de H. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui eu tenho ΔS seno do ângulo alfa. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de H? Vamos. Então, olha que legal, hein? Eu posso calcular o trabalho dessa força como sendo o próprio valor do peso vezes a altura. Porque, afinal de contas, ΔS vezes seno é igual a H. É que muita gente costuma dizer assim, trabalho da força peso é massa
gravidade e altura. Mas peraí, você está querendo dizer então que não depende do caminho que ele faz? Não depende. Só depende da altura. Se o cara estiver caminhando em uma curva cheio de... Não depende, só depende da altura. Se o cara estiver, por exemplo, caindo em um plano inclinado, de inclinação 60, de inclinação 30, de inclinação 45, ou estiver caindo perpendicularmente, não vai fazer a menor diferença. O trabalho da força peso não depende da trajetória. Eu acabei de te mostrar a relação para o trabalho da força peso, mas isso vale para toda força que veio de um campo que realiza trabalho, ou seja, vale também para a força elétrica. Dependendo do que você viu em elétrica, lá no lugar que você estuda, no cursinho, no terceiro ano, não sei, né? Ou de versões do passado, você deve também ter anotado isso. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória descrita pelo corpo. E, de fato, é uma verdade. Ok, galera? Ok. Ok. Ó, galera, vamos encerrando por aqui, né? Ó, eu vou mandar lá na nossa lista de transmissão umas propostas de horários novos para a nossa turma, para a aula de sexta. Ô, Denise, mostra para você aqui. Quer ver? Ó, imagina isso aqui, Denise. O bloquinho e aqui é o ângulo alfa. Vamos verificar todas as forças que atuam no bloquinho. Ó, primeiro é a força peso. Depois é a força normal. A gente está observando, Anelisa, que essa força peso, ela é inclinada em relação à rampa. Isso não é uma coisa boa. Então vamos decompor? Vamos. Decompomos ela em PY e PX. PX é componente tangencial do peso. É paralelo à rampa. Ok? Então PX é paralela à rampa. E PY é perpendicular à rampa. Aí, Denise, olha só o que acontece. Me acompanha nessa ideia maluca de ângulo. Se esse ângulo é alfa e o peso forma 90 graus com a superfície da Terra, então você concorda que esse ângulo formado pela rampa e por P são complementares de alfa? É um ângulo complementar de alfa? Show! E esse ângulo que está aqui em cima, ó, deixa eu melhorar. Esse ângulo que está aqui em cima, visualizou? Pela condição de duas paralelas e uma transversal, esse ângulo que eu estou destacando aqui também é complementar de alfa. Certo? Show! Então, quem é o ângulo formado por PY e P? Visualiza, amiga Denise. Porque se esse cara é beta, né, complementar de alfa, esse também é. O ângulo formado por PX e PY é 90 graus. Então, esse que eu destaquei em laranjinha, junto com o complementar de alfa, tem que estar 90. Então, o ângulo que está destacado ali em laranja só pode ser alfa. Sacou, mano? Show! E aí, se nós temos PY e P, onde o ângulo entre os dois é alfa, então eu posso decompor. PY está colado com o ângulo alfa. Então, PY é P cosseno do alfa. Como o PX está sem o ângulo alfa, então PX
é P vezes o seno do ângulo alfa. Sacou, mano? Show, tamo junto. Maravilha. Então é isso aí, galera. Ó, eu vou mandar lá, então, algumas propostas de horários para nossa aula de sexta, tá? A gente vai precisar fazer uma mudança aí. Mas vai dar tudo certo, se Deus querer. Valeu, jovens. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus querer.